Audiobook Lavagem Cerebral: Como as Universidades Doutrinam a Juventude, por Ben Shapiro. Capítulo 10, Parte 2. Culpando Israel pelo 11 de setembro. Muitos professores e intelectuais de esquerda alegam que o culpado pelo conflito dos Estados Unidos com o Islã militante é o apoio americano a Israel, ignorando que Israel é a única verdadeira democracia no Oriente Médio. Esses professores dizem que a fúria dos árabes gerada pela, entre aspas, agressão israelense foi que causou o 11 de setembro. Mentira! Os regimes do Oriente Médio odiariam os Estados Unidos mesmo que Israel fosse destruído, mas a verdade não é obstáculo para o viés dos intelectuais. Abre aspas. O público americano agora está acordando para o quanto custa relacionar-se com Israel, fecha aspas, afirmou Yehuda Lugatz, professor na Universidade de George Mason, depois do 11 de setembro. Errado! O 11 de setembro acordou os americanos para o custo de um relacionamento com a Arábia Saudita e com o Egito. Poucas horas depois do 11 de setembro, Jin Lia, professora na Universidade do Sul de Mississippi, culpou o apoio americano a Israel pelos ataques, abre aspas. Os Estados Unidos da América têm se identificado bastante com o atual regime em Israel, Sharon, e com sua colonização e com sua presença na Jerusalém Oriental e com seu uso do militarismo em assassinatos políticos e com seus ataques aéreos, fecha aspas, ele expôs. James G. Blyde, professor na Brown Universidade, argumenta de maneira parecida. Ele culpa Israel pelos ataques, dizendo que, abre aspas, os Estados Unidos jamais nutriram com seriedade a ideia de uma divisão justa de território no Oriente Médio, fecha aspas, fator que provoca a ira árabe sobre os Estados Unidos. Na Universidade da Geórgia, o professor Alan Godlas citou a palestra do terrorista da Jihad Islâmica na Palestina, Ramadan Abdullah, aos alunos da Universidade da Geórgia. Seu intuito era explicar as causas do 11 de setembro. Uma das 4 causas que ele citou foi, adivinhou, o fato de os Estados Unidos apoiarem a privação de palestinos do direito de autodeterminação. Nada como engolir todo o lixo que os terroristas estão vendendo. Isa Al-Faroug, professora na Universidade de Georgetown, engole todo esse besteirol. Ela diz que os terroristas do 11 de setembro estavam frustrados com, abre aspas, a expropriação e morte de palestinos mantidos em campos de refúgio, que mais se pareciam com campos de concentração, por 50 anos, onde nascem, vivem e morrem sem qualquer esperança de uma vida normal ou de retornar às suas casas e suas terras, fecha aspas. Quando questionada especificamente se estava se referindo ao apoio americano a Israel como causa do 11 de setembro, Al-Farouk respondeu, abre aspas, em primeira instância, sim. Os Estados Unidos continuam vetando qualquer resolução das Nações Unidas que se refira ao assunto. Dessa forma, e ao fornecer apoio financeiro e militar a Israel, essas ações tornaram-se culpadas aos olhos dos muçulmanos por aquilo que Israel está fazendo. Israel cometeu e ainda comete atos de terrorismo, e aqueles que o ajudam são vistos como tão culpados quanto o próprio Israel, fecha aspas. É melhor ficar de olho nessa mulher. Ela parece não ter aversões por aviões se chocando contra prédios. Osama Bin Laden aprovaria esses professores, afinal de contas, eles promovem sua agenda. A, entre aspas, conspiração judaica. Os protocolos dos sábios de Sião, o documento antissemita mais conhecido da história moderna, muitas vezes foram desacreditados. A obra argumenta que os judeus controlam o mundo. Não há uma conspiração judaica sobre o mundo. Mas muitos professores ainda acreditam em uma conspiração política judaica americana para sequestrar o governo, influenciando oficiais do governo em direção a políticas pró-Israel. Abre aspas. Nosso presidente continua a fazer declarações infundadas e ambíguas, enquanto o Congresso continua em amplo território ocupado, acusa Joy B. Neilands, professor na Universidade de Berkeley.
A Palestina Chronicle, organização e periódico fortemente antissemita, afirma que o seu propósito é, abre aspas, expor a forte influência de um grupo judeu-americano sobre nosso governo, mídia e instituições, fecha aspas. O conselho do periódico inclui o professor Noam Chomsky, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e Robert Jensen, da Universidade do Texas, que seguem aliados aos desejos da apoiadora radical do terrorismo palestino Hanan Ashari. Abre aspas. Toda figura política americana de presença notória, não importando se é uma ativista num pequeno distrito ao norte do estado de Nova York ou se um candidato à presidência, precisa até hoje declarar-se partidário incondicional de Israel, por causa do poder do lobby israelense, fecha aspas, disse Edward Said recentemente. Abre aspas. O governo americano é efetivamente controlado pela direita cristã e pelo lobby de Israel, fecha aspas, Said afirmou. Os judeus controlando o governo, onde foi que ouvimos isso antes? Será que foi na Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial? E na Rússia czarista? Talvez na União Soviética de Stalin? Determinado texto lido em sala durante uma aula de ciências políticas da UCLA chega à conclusão semelhante. Abre aspas, a verdade sobre o lobby israelense nos Estados Unidos é esta. Ele não é todo poderoso, mas ainda é muito poderoso pelo bem dos Estados Unidos e de seus aliados no Oriente Médio ou em qualquer outro lugar, fecha aspas. O texto insulta a comunidade judaica americana como tendo sido, entre aspas, vulgarizada moralmente. E iguala o terrorismo palestino contra civis à retaliação militar israelense contra os terroristas. Quando o assistente do professor perguntou à nossa classe o que pensávamos sobre o artigo, respondi que o havia considerado extremamente tendencioso e moralmente repugnante. Entre aspas, não, o assistente retrucou. Entre aspas, o artigo é muito bom. Não, o artigo não é muito bom, é um monte de mentiras. Mas a noção de que os, entre aspas, judeus controlam o governo parece ser popular entre os acadêmicos. Hamas, Jihad Islâmica e outros grupos universitários. Abre aspas. Alguém aqui acha que Israel não deveria existir? Que a posição extremista representa aquilo que é certo e moralmente válido? Fecha aspas. Perguntou Donald Moore, professor da Universidade de Princeton, aos alunos durante uma palestra. Se os alunos concordassem que Israel não deveria existir, o lugar deles seria trabalhando no corpo docente de uma renomada universidade nesse exato momento. O corpo docente da Universidade de Harvard escolheu um orador especial para a colação de grau em 2002. Seu nome era Zaid Yazin e seu discurso de formatura intitulava-se, abre aspas, Minha Jihad Americana. Yazin insistiu que a jihad mencionada em seu discurso se referia à luta espiritual contra a impiedade e que ele a discutia para, entre aspas, recuperar a palavra jihad, da maneira como tem sido deturpada e abusada, fecha aspas. O professor Richard Thomas, presidente do comitê que selecionou Yazin, defendeu sua escolha. Abre aspas. Atrativo, visto que começou com a perspectiva pessoal de um muçulmano americano questionando se consegue se encaixar como americano e como muçulmano. E então expandiu essa ideia para incluir todos nós no quesito da luta que tal causa promove e incita em todos nós, fecha aspas. Olhemos mais de perto e vejamos quão anti-jihad o senhor Yazin é de fato. Em novembro de 2000, os alunos muçulmanos e árabes de Harvard promoveram um jantar a fim de levantar recursos universitários para beneficiar instituições de caridade na Autoridade Palestina. As instituições de caridade eram o Holy Land Foundation e a Palestine Red Crescent, ambas partidárias de grupos terroristas como o Hamas. O levantamento de recursos foi coordenado pela Sociedade Islâmica de Harvard e pela Sociedade de Alunos Árabes. O presidente da Sociedade Islâmica de Harvard era ninguém menos que Zaid Yazin. Abre aspas. Eu testemunhei a Holy Land Foundation em ação. Eram muito profissionais. Nunca ouvi algo ruim sobre eles, fecha aspas, disse Yazin.
Abre aspas. O melhor dessas fundações é que elas são completamente transparentes e mostram claramente para onde seu dinheiro vai, é claro. Fecha aspas. Tão claro que a Liga Antidifamação e os oficiais do Departamento de Estado já os flagraram com doações de apoio ao terrorismo quase um ano antes dos ataques de 11 de setembro. E assim foi diretamente informado das alegações contra as, entre aspas, caridades feitas, e ainda assim autorizou a parte final da transferência em dinheiro. E como ele mesmo admite, e assim acredita que explosões suicidas contra o militarismo israelense são, abre aspas, uma questão moral difícil. Consigo ver argumentos de ambos os lados, fecha aspas. Assim, não é o único apoiador do Hamas nas universidades. Mustafa Abu Sai deu aula sobre o Islã na Florida Atlantic University. Formou-se PhD pela Faculdade de Boston. É professor adjunto na Universidade Al-Gid, em Jerusalém, e escreveu 2 livros. Além disso, ganhou um prêmio no Centro de Teologia e de Ciências Naturais em Berkeley. É bolsista do programa Fulbright e membro atuante do Hamas. Mesmo confrontada a respeito, a FAO não moveu um dedo. Daniel Pipes e Asaf Romirovsky, especialistas em Oriente Médio, chegaram à conclusão óbvia, abre aspas, conexões com o terrorismo islâmico têm se tornado aceitáveis e praticamente rotineiras nos estudos sobre o Oriente Médio, fecha aspas. Temos também o professor Sami Aurian, o professor titular da Universidade do Sul da Flórida, encabeçou 2 organizações de fachada para grupos terroristas. Em uma das organizações, Al-Arian empregou um homem que estava prestes a tornar-se o líder da Jihad Islâmica, grupo terrorista responsável por inúmeros ataques suicidas em Israel. Na outra, empregou um homem que conseguiu uma entrevista com Osama Bin Laden no ABC News. E era só o começo. Al-Arian usou salas da universidade para receber conferências com um terrorista tão notórios quanto Sheikh Ahmad, o homem preso por planejar explodir atrações turísticas em Nova York. Durante um encontro em Cleveland, Al-Arian discursou a uma multidão sob o título, abre aspas, chefe da Jihad Islâmica, fecha aspas, e levou a multidão a cantar, abre aspas, Jihad é o nosso caminho, vitória ao Islã, morte a Israel, revolução, revolução até a vitória. Estamos a caminho de Israel, fecha aspas. Algumas semanas depois, Al-Arian enviou uma carta pedindo doações para a Jihad Islâmica. Naquele tempo, o então presidente Bill Clinton já havia congelado recursos americanos para a Jihad Islâmica. Logo, seria a atitude legal. Al-Arian foi só expulso da universidade depois que Bill O'Reilly, da Fox News, o entrevistou ao vivo e o expôs como partidário do terrorismo. Até aquele dia, ele havia lecionado na universidade por 16 anos. Naturalmente, os colegas de Al-Arian o apoiaram. O Conselho Universitário da Universidade do Sul da Flórida recusou a medida da presidente da universidade, Judy Genschaft, que demitiria Al-Arian. Segundo o relato do St. Petersburg Times, a maioria dos conselheiros ficou ao lado de Al-Arian. A minoria moral ficou justamente ultrajada, abre aspas. Se perdoarmos isso, o que acontecerá em seguida? Fecha aspas. Questionou Jeff Coles, nervoso e atordoado, que leciona no curso de formação de oficiais do Exército. O cunhado de Al-Arian e ex-colega do corpo docente da Universidade do Sul da Flórida, o professor Mazen Al-Najjar, não teve a mesma sorte de Al-Arian. Al-Najjar foi demitido pelo Departamento de Imigração dos Estados Unidos por exceder em 20 anos seu visto de estudante e depois acusado pelo Departamento de Justiça de ter conexões com grupos terroristas, com a Jihad Islâmica em particular. Apesar das habilidades do seu defensor, David Cole, professor na Universidade de Georgetown, Al-Najjar não conseguiu sair do anzol. O Departamento de Imigração fez seu trabalho e Al-Najjar foi deportado dos Estados Unidos para um país não identificado em agosto de 2002.
M. Shahid Alam, professor na Universidade de Northwestern, chocou o país com sua fervorosa defesa do terrorismo palestino. Em uma coluna escrita para o periódico egípcio em língua inglesa Al-Shahan, Alam escreveu, entre aspas, resistência é um direito palestino, como foi direito de todos os povos colonizados que enfrentaram a expropriação. Por necessidade, a expropriação é implementada por força e segue que a resistência ao colonizador também deve ser violenta. A pergunta, portanto, não é por que os palestinos resistem, nem por que resistem por meios violentos. Há uma pergunta diferente perante a consciência global. Por que temos, por 50 anos, abandonado o povo palestino para lutar suas batalhas sozinho, cercado por um colonizador contra o qual não consegue resistir só? Fecha aspas. Colegas do corpo docente da Northwestern ou manifestaram fracas repressões a respeito ou tentaram se esquivar. Stephen Kane objetou com fraco vigor, dizendo, abre aspas, estou nervoso, mas também entendo sua frustração. Porém, acredito que seus argumentos, seu raciocínio e comportamento ácido são inaceitáveis, fecha aspas. O presidente da universidade não o condenou, mas considerou que aquela era a visão pessoal de Alam acerca do assunto.